Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Vamos começar agora mais um Papo Nerd com elas. Eu sou a Carolzita e hoje vamos falar sobre as nossas indicações do ano. O que queremos indicar pra vocês assistirem nas férias, assistir com a família, coisa que talvez tenha deixado passar aí durante o ano e agora quer correr atrás do prejuízo. A gente vai fazer uma listinha pra vocês. E pra gravar comigo eu tenho quem? Tibi. E aí, pessoal, Tibi na área. Basicamente podemos já dizer boas festas, né? Este é o nosso episódio final aí, com muitas indicações pra vocês aproveitarem essas férias de final de ano pra poder curtir aí com conteúdo bom. Agora, Manu! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Eu fui conjurada, tal qual uma Pokébola, e vou ajudar vocês a montarem uma listinha, junto com a Tibi, junto com a Carolzita, pra vocês curtirem as férias de final de ano. É verdade, Manu fazia muito tempo que não gravava com a gente, está de volta agora pra encerrar o nosso ano, é isso. Bom, gente, minha primeira indicação que eu queria jogar aí, eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas agora de fim de ano, saiu na Netflix um filme de adaptação da obra de Frankenstein. Mais uma aí, né, entre tantas adaptações de Frankenstein. Temos aí essa adaptação feita por Guilherme Del Toro, um dos diretores meus favoritos, assim, todos os filmes assim que ele dirige são fantásticos. Ele tem uma visão muito boa, assim, de fotografia, de visão geral mesmo, né, de direção de arte mesmo, muito boa. E aí, meninas, vocês chegaram a ver Frankenstein? Eu assisti, e que obra maravilhosa. É desde a fotografia ao figurino, eles tiveram, assim, completos cuidados e detalhes, né, principalmente nas cores utilizadas. Inclusive, veja o filme e depois vejam o making of que tem, que você vai ver como eles falam da composição de cores, a composição de tecidos, a composição de luz para dar o clima do que a história pede. E por mais que tenha algumas mudanças da história original, elas não afetam a sua compreensão. Não é aquela coisa que você fala, nossa, mas estragou o filme. Não estragou. Os complementos e as mudanças que tiveram são fluídas. Você tem que ir realmente com uma experiência aberta, mas o Guilherme Del Toro caprichou nessa obra. E meu namorado até brinca, né, que ele gosta do Oscar Isaac, mas ele não gosta de nada que o Oscar Isaac fez. E finalmente ele encontrou uma obra do Oscar Isaac que ele gostou. Então, eu não cheguei a ver o filme, mas eu vi alguns cortes, algumas cenas. Eu achei muito bacana, achei bem legal. O Frankenstein tá na minha lista de livros pra ler. E acho que tem uma assinatura visualmente bem diferente. Então, tentando trazer muito, assim, desse cinema mais gótico, essa fotografia mais obscura por dentro das telas. E eu acho que ficou muito bonito do pouco que eu vi. Eu queria saber mais do roteiro. Achei muito legal os comentários que vocês fizeram. Me deu mais vontade de assistir. Eu tenho visto que o pessoal tem pedido bastante Carmila também, depois que saiu esse filme, que o pessoal tem feito muitos pedidos em relação a esse cinema mais gótico. Eu acho que vampiro é uma coisa que nunca sai de vampiro, Frankenstein, essas coisas, e zumbi, obras que, assim, por mais que tenham diversas releituras, nunca sai de moda. Um que eu acho que seria interessante de fazer uma releitura e que na época ficou muito bom e também fica como uma subindicação, não era o que eu ia indicar, mas já entrando nesse assunto que a gente tá falando de Frankenstein, é justamente Van Helsing. Sim. O filme do Van Helsing é muito legal e a produção que eles fizeram naquela época pro tipo de ano que tava, ficou muito bacana. Esse é um filme muito bom, realmente vale a pena. É aquele meio steampunk? Isso. Esse também, pra mim, já virou um dos clássicos. Tá vendo? A gente traz indicação nova e indicação antiga. Sim. Esse Frankenstein, apesar de algumas pessoas, eu vi algumas críticas falando, né, que a Tibi falou que teve algumas mudanças no roteiro da obra original, mas eu acho que o propósito da obra original, que é aquela coisa, pra quem não sabe, né, Frankenstein foi escrito por uma mulher. A Mary Shelley escreveu Frankenstein durante e depois da gravidez dela, então tem muito uma visão materna, né, de que a mulher pode dar a vida, pode criar um ser humano do zero, né, fazer com que ele se desenvolva do zero, né,
coisa que o Sr. Victor Frankenstein não conseguiu. É evidente no filme, mostra o quanto ele é incapaz de fazer isso, né? Incapaz de educar uma criatura do zero, e que até a Elizabeth acabou demonstrando ali, né? O engraçado é o paralelo, né? Ele tem uma criação difícil, ele tem um pai que é amargo, né? Exigente, e você vê a incapacidade dele porque ele não conhece outra coisa. Foi assim que ele foi criado. Então, por mais que ele tivesse uma mãe amorosa, a figura paterna, que foi a figura da educação, foi uma figura muito rígida. E ele simplesmente copiou aquilo que ele aprendeu do pai. Ele não teve o discernimento justamente de pegar o que a mãe fez por ele e aplicar numa criatura nova. Diferente do que a Elizabeth faz. Uhum. E é uma coisa que é bem presente no livro, né? Na obra original. A Mary Shelley desenvolve essa parte muito mais. Se eu não me engano, acho que no livro a Elizabeth não tem contato com a criatura, então essa imaturidade do Victor em tentar amadurecer uma criatura do zero, ele é bem evidente no livro, né? Posso puxar então a minha indicação? Pode. Bora, gata. Como vocês sabem, né, eu faço freelas, né, pra editora JBC, então eu leio muitos mangás. Então, né, eu trouxe aí uma indicação que é um mangá que chama Angústia. Ele é do nosso rei do terror Junji Ito, né? Nosso mestre. E é uma história muito louca. Na verdade, são diversas histórias, né? Como é que fala? São coletâneas, né? De diversas histórias, assim. E cada história é uma mais realmente angustiante do que a outra. As histórias são da Hirokatsu Hikara e o traço do Junji Ito, né? Então não é só dele. Mas os traços são, assim, muito detalhados em coisas, assim, que realmente te deixam angustiantes visualmente. Você sabe quando você tá lendo alguma coisa que parece que você começa até a sentir aquilo na tua pele, aquela sensação que você tem física mesmo, do nervoso que você tem, da aflição que você tem com as coisas que estão passando. Não sei se vocês já passaram por isso lendo alguma coisa, meninas. Já lendo, assistindo. Por mais que seja 2D, né? Ainda dá uma sensação, né? É que é uma característica justamente do Junji Ito trazer isso para as ilustrações dele. Tu sente essa agonia, ele trabalha por isso, ele consegue transmitir muito no traço dele, pelo detalhamento que ele coloca. E por ele ter um traço muito específico e ter essa identidade do terror, tu consegue reconhecer e já sentir isso. E assim, realmente faz jus ao nome, sabe? É angustiante algumas coisas. Porque assim, por mais que o terror japonês, ele tem um senso um pouco diferente do nosso. Eu já li algumas obras, tipo Contos Macabros, da Kanoko, que ele é um terror, mas ele acaba sendo um terror, no meu ponto de vista, um pouco mais, digamos assim, infantil e mais simples do que geralmente a gente vê em algumas obras que são mais gore, uma coisa mais pesada, que é muito trabalhado aqui, né, no Ocidente, com jumpscare e essas coisas. Mas em Angústia, eles conseguem realmente trazer esse lado de aflição, porque quem que causa o maior terror na gente? O próprio ser humano. Sim. E isso é muito visto nas histórias, né? Como às vezes as nossas aflições internas acabam transformando a vida real em coisas terríveis, junto com... Claro, tem toda uma parte fantasiosa e alucinações em algumas histórias, mas mostra como os nossos demônios internos são mais fortes do que outras coisas. E aí, esse sentimento também, angústia, é uma coisa... Obviamente tem influência cultural, né? Que nem algumas histórias de terror, às vezes é um terror assustador pra uma pessoa em algum lugar do mundo e pra gente não é, sabe? Pra gente fica, pra que a pessoa tá com medo disso? Mas angústia é algo muito do ser humano. Então, em qualquer lugar do mundo que você vai ler a obra, que você vai ver a obra, que no caso dos desenhos de Junji Ito, você vai acabar se impressionando, né? Você vai acabar sentindo o que ele tá transmitindo. E tem umas histórias muito boas. E dá muita... Essa sensação de angústia, ela vai te dando uma ansiedade, vai te dando uma agonia. Então, tu vê isso, tipo, ilustrado, acho que isso te dá
Ai, não sei, acho que te dá um sentimento de ansiedade, justamente, né? Acredito que você passe isso. Não, com certeza, gente. E faz parte do terror, né? Você dá essa ansiedade, né? Procurando aqui classificação etária, 16 anos. Então isso também é importante. Mais juvenil, né? Ele é mais juvenil, mas, né, não é recomendado para crianças, pessoas, então, né, a partir dos seus 16 aninhos. E você pode aproveitar final de ano, né? O mangá também é presente. Fica aí uma indicação até de presentes que você pode dar para pessoas que gostam de terror, mas, né, também não entraram no universo dos mangás. É uma leitura interessante. A minha indicação é uma coisa que me surpreendeu bastante. Eu comecei a acompanhar ela já faz alguns anos. Demorou muito pra dar seguimento depois da primeira temporada, mas agora ela deslanchou e tem se aprimorado bastante a animação. E eu acho que, eu não sei se eu já falei enquanto ela é mais presente nas gravações, eu já devo ter comentado sobre Invencível, ou Invincible, que tá presente no Prime Video, que ela é co-criada pelo Robert Kirkman, que faz parte também, que ele é conhecido por ser roteirista dos quadrinhos do The Walking Dead. E é hoje em dia uma das minhas animações prediletas. A gente vai acompanhar o Mark Grayson, que ele é um adolescente comum, mas ele é filho de um extraterrestre. Ele que é o Omni-Man, que é um super-herói. E vai ter um plot twist em relação ao Omni-Man. E é o desenvolvimento do Mark a partir disso, como ele sendo um híbrido, tanto de ser humano quanto de alienígena. Só que o Omni-Man, tu olha pra ele, ele é um ser humano comum, mas não é bem assim. E é muito legal ver a rotina dele de adolescente, de tentar se desenvolver como super-herói, e os desafios dele com a família dele a partir do plot twist da primeira temporada com o Omni-Man. E é uma animação muito legal, uma coisa mais rígida. É legal tu ir acompanhando ao longo dos anos que ela vai fluindo mais. O Mark, ele é um personagem bem carismático, bem com uma característica de adolescente mesmo, meio irresponsável. E é legal ver ele interagindo com outros adolescentes que são super-heróis e várias realidades ali dentro do desenho, né? Então fica a minha recomendação de Invencível. Não sei se alguma de vocês já assistiram. É muito legal, eu gosto bastante. Quem gosta de gore é fantástico. Eu não cheguei a assistir, mas eu já cheguei a ver trailers e imagens e tal. E parece muito interessante. O traço todo colorido por uma coisa que... tem um fundo de discussão mais séria, né? E aí você falou ainda, né? Essa questão mais gore, às vezes. É muito engraçado como mostra, assim, uma dualidade, né? Pelas coisas que eu vejo. Porque parece um negócio super infantil, uma coisa super colorida, uma coisa que chama muita atenção. Ainda mais nesse universo, né? De super-herói. E aí, quando você vai ver algumas cenas, o negócio é bem mais punk do que você imagina. Bom, ele tem esse traço bem colorido. Ele lembra, tipo, principalmente na primeira temporada, os anos 2000, e tu vai vendo ele escalonando, assim, já na primeira temporada, em questão de relacionamento, até mesmo dos personagens, de relação íntima mesmo, de desenvolvimento de maturidade, e ele tem umas sacadas de humor, assim, bem específicas, e a questão do gore, assim, da violência, que, como eu falei, eu gosto. Mas ele tem esse tom mais sério mesmo? Não, ele consegue citar entre o drama e o humor, assim, sabe? Ele consegue ser divertido, porque tem as questões ali das relações, do plot twist que gera um drama dos personagens. Mas ele tem uma sacada de humor, assim, interessante. Quem gosta de The Boys, acho que você gostaria bastante de Invencível. Eu pensei nisso, né? Quando eu vi algumas cenas, que eu acho que tem ali uma... The Boys é uma boa referência. Ele já tá o quê? Na segunda ou terceira temporada? Tá indo pra quarta temporada já. Quarta já? Nossa. Quarta? E demorou muito pra sair a segunda temporada. Se eu não me engano, eu assisti 2021 ou 22. E olha, demorou. Agora tá sendo direto. As animações, elas fazem um comparativo da primeira temporada pra última. É uma evolução significativa. Eles estão fazendo umas coreografias de lutas bem interessantes. E outra coisa que eu ia falar que agora me fugiu é que é um mundo bem expansivo, bem rico, que vai se desenvolvendo. Tá saindo agora o quadrinho aqui no Brasil. A gente sempre tem aquele Shrek que a gente assiste de vez em sempre com a família, no Natal, sei lá. Tem sempre aquelas repetições do ano, né? Tem gente que vê Star Wars todo ano, O Senhor dos Anéis, tudo. Um filme do Adam Sandler. Antigamente eu repetia Fullmetal. Fullmetal eu gostava de assistir todo ano. Eu tô bem afim de reassistir Fullmetal. Mas eu acho que ano passado eu não reassisti e esse ano também não reassisti ainda. Eu comecei a ver o Brotherhood, eu parei, eu tenho que terminar o Brotherhood. Eu tava reassistindo Naruto. E aí eu tava reassistindo 2 vezes, porque eu tava reassistindo em casa e na academia quando eu tava fazendo esteira. Porque
que você faz isso com você, mulher? É que aí eu parei que o Naruto gritando 2 vezes por dia no meu ouvido, não dava, sabe? Eu sei que você quer ir pra academia, sofrer na esteira e tal, mas não precisa sofrer desse jeito, mulher. Eu caí a unha do meu mindinho. Nossa. Do mindinho? A unha dos meus 2 mindinhos caíram. Como você conseguiu fazer isso? Se bem que eu não posso falar nada também, porque eu consigo isso normalmente. Eu não sabia que a esteira ajudava a fazer isso. É de correr do tênis apertando, cair. É pisar errado isso, né? Ou um tênis errado aí. Eu acho que é o tênis. A minha unha começou a ficar branca. Eu pensei, nossa, será que eu esqueci de tirar o esmalte? Eu fui ver, elas estavam penduradas, assim, tipo, na pontinha. Que aflição. Mas essa unha do dedinho, ela é minúscula mesmo? Ou ela é do mesmo tamanho dos outros dedos? Ela é normal, assim, ela é meio pequena, mas ela não é, tipo, minúscula como eu vejo dos outras pessoas. Ela é uma unha. Porque a minha, quando eu vou tentar fazer francesinha no dedinho do meu pé, fica só a faixinha branca, né? Não tem mais unha. É que a minha já é toda minhãozinha, né? Tu já é compacta, assim, tu é pequenininha, baixinha. O meu é do meu dedinho mesmo. Não, o meu também quase não existe unha no mindinho. Nula. É a faixinha da francesinha. Meu Deus. Depois dessa, eu ia falar, Carol, puxa o próximo. Surpreendendo algumas pessoas, eu voltei a assistir alguns doramas e resolvi pegar um que me interessou, porque é uma ex-integrante do grupo Girl Generation. Isso é só para os millennials do K-pop, não é para os atuais. Os atuais não vão lembrar, mas Girl Generation é um grupo que teve muito sucesso. Era o maior da Coreia. E uma das integrantes agora virou atriz, né? Agora não, né? Faz tempo que ela é atriz. E estreou o dorama, parceria com a Netflix, o Bon Appetit, Vossa Majestade, que é basicamente um isekai de comida, se é que eu posso resumir. Ela é uma chefe de cozinha premiada, acabou de ganhar um prêmio mundial, né? Morrendo a pessoas de outros países. Esse prêmio ela ganhou na França e tava voltando pra casa, né? Pra Coreia, pra poder mostrar o prêmio pro pai dela, né? Enfim, tirar umas férias, descansar um pouco dessa turbulência que foi o concurso que ela participou. Inclusive, o pai dela falou pra ela pegar um livro com um cara que era de uma biblioteca lá escondida na França e, enfim, era um livro misterioso que ela resolveu abrir, porque cai um café lá no negócio, cai umas coisinhas no avião por conta da turbulência, tudo. E aí ela resolve, deixa eu secar aqui, né? Porque é um livro de muitos anos e meu pai precisa ir pra estudar e tudo. Aí ela vai no banheiro do avião, secar o seu livrinho em meio a um eclipse e simplesmente o livro suga ela para a época em que foi escrito esse livro. A época que foi escrito esse livro, pra quem não conhece, é a época Joseon da Coreia. Tipo, sei lá, muitos anos atrás. Tipo, Idade Média na Coreia. Não sei se é exatamente, tá, gente? Eu não conheço de história da Coreia. Mas nessa época existia um rei, né? Que era gourmet, digamos assim. Ele gostava de comer muito bem e tinha um paladar bem apurado. E ela acaba nesse reino aí aprontando muitas coisas, né? Porque, enfim, ela de início, ela não acredita que ela tá nesse lugar. Acho que é tudo uma pegadinha. Ou que estão gravando algum drama ali, sabe? Enfim, ela não acredita que ela realmente foi parar em outra época, né? O que domina, né, essa série é que a cada episódio ela cozinha alguma coisa. Pra esse rei, né? Esse rei acaba contratando ela e como cada episódio ela acaba fazendo um prato diferente. O que me deixava extremamente furiosa, porque eu morria de vontade de comer tudo. O que facilitou um pouco é que eu assisti enquanto eu estava no Japão. Então, eu consegui provar algumas coisas mais perto do país de origem comida, que é a Coreia do Sul. E realmente, gente, é muito, muito delicioso algumas comidas que ela faz, né? Ela também mistura algum pouco de comida francesa, né? Então, e é bem comédia romântica, só que de um jeito mais comédia do que romance. Eu ia falar, ir pro Japão de dieta e sem poder e se controlar em comer, é viajar errado. Nunca fui pro Japão, mas eu já sei disso, entendeu? Então, se você estava no Japão assistindo um dorama e tinha oportunidade de comer as comidas que você estava vendo no dorama, é óbvio que eu ia fazer a mesma coisa. Óbvio. Já ia querer comer tudo que eu pudesse no Japão. Essa aí teve um dia que a gente saiu pra comer o kimchi. Kimchi tem aqui no Brasil também, em qualquer lojinha que você vai de coisa oriental.
oriental, eles vendem o potinho de kimchi. Mas, bom, a gente tava no Japão, né? O kimchi daqui, ai, caralho, vou comer. Tá mais perto da Coreia, né? Aquela coisa. E, nossa, era kimchi com cerveja, comi também um lamen também que ela faz em um dos episódios. E no restaurante que eu fui comer, era tipo uma tigela o tamanho de um vaso, sabe? Tipo um gigante assim o prato, sabe? Então deu pra saber experimentar ao vivo as comidas. Lembrando que também eu assisti, não que eu parei a minha viagem pra poder assistir uma série. Eu assistia de madrugada. Coisa boa. Eu não dormia pra poder no dia seguinte sair, passear e comer o que eu via na série. Por isso que as fotos da Carol, elas vão ficando com olheiras a cada mais da viagem. Você pensa que é porque ela tava aproveitando o Japão? Não, é porque ela tá assistindo dorama. Nem foto da minha cara eu tirei, só da paisagem. Ai, meu Deus. Mas eu acho legal, assim, acho que faz muito tempo que eu não assisto um dorama, só que eu acho rico nos doramas essa questão da troca cultural, né? Como a gente aprende bastante coisa de outra cultura mesmo, assistindo novela. A gente deixa de assistir novela brasileira pra ficar assistindo novela coreana. Eu acho que a melhor parte é essa troca cultural através da comida, né? Porque eu acho que é a melhor, assim, atrair a pessoa é você esse turismo gastronômico, sabe? Através da tela. Eu vou dar agora uma indicação de anime. Eu não terminei ainda, tá? Vou dizer assim, pelas primeiras impressões que eu estou tendo, que é um anime que está fazendo muito sucesso, que é Diários de Apotecária. Que é a história de uma menina, China antiga, né? E aí ela é roubada de sua família, no qual ela é colocada para trabalhar dentro do castelo do imperador. E ela era uma apotecária, né? Pra quem não conhece o que é uma pessoa que é quase um farmacêutico. Então, ela estudava diversas coisas, fazia remédios, fazia antídotos, né? Testava venenos e aí, quando ela tenta se passar de sonsa, mas quando descobrem os talentos dela dentro do palácio, levam ela pra alta sociedade, né, para ela cuidar de uma das mulheres do imperador, e aí a história começa a se desenrolar em cima disso. Só que ela é muito divertida. Eu não imaginei, assim, muita gente me indicava e eu não imaginava, assim, o quanto que é divertido, porque o traço, você tá lá naquele traço bonitinho, normal, aí de repente ela faz umas caras e bocas e eles põem ela num traço tibi que você chora de rir. É muito boa, é muito engraçado as carinhas que eles fazem. Assim, ela é uma pessoa que, tipo, ela só queria ficar na dela. Já que não tem como ela fugir, porque provavelmente ela vai ser morta. E tudo que ela trabalha, o salário que ela trabalha, parte tem que ir pra quem sequestrou ela, tem que ir pros sequestradores. Isso é um absurdo, né? Tipo, você me sequestrou, me tirou de casa, eu trabalho e ainda tenho que te dividir o meu dinheiro que eu ganhei com você que me sequestrou. Só anime pra fazer essas coisas, né? E aí ela só queria ficar na dela, quietinha, no mundo dela. Vou ficar aqui na minha, não vou ter nada. Aí ela não se aguenta, né? E aí descobriram lá os tratos dela. Só que ela é muito desligada em algumas coisas. Enquanto a galera da fofoca, ela precisa ficar com... Quando ela precisa saber de fofoca, ela precisa ir pras fofoqueiras, mas ela é muito, tipo, em outra vibes, né? E é muito engraçado, muito engraçado. Vocês chegaram a assistir, meninas? Eu assisti as 2 temporadas. É bom assistir agora, porque agora em 2026 vai voltar, né? Então é bom já assistir agora pra já estar inteirado quando voltar. Eu fiquei interessada em assistir agora. Cara, é sensacional. Ele não dando spoiler, mas chega uma parte que dá uma vibe assim, meio CSI, sabe? Tipo, ela começa uma coisa mais investigadora por conta dos conhecimentos dela. E é muito, muito legal, porque assim, continua esse humor, sabe? Continua esse mesmo humor, só que uma pegada de detetive também. É muito bom. Ai, que legal. Você vai viciar. Ela foi levada pra ficar provando comida, pra ver se a comida tá envenenada ou não. Ela é a provadora oficial. Engraçado que nesse que eu indiquei, que é o Bon Appetit Imperador, também tem uma provadora. O imperador de lá também tem uma provadora. Então acho que é normal na época antiga, tanto Japão, China, Coreia também, tudo também tinha. E também uma curiosidade
verdade, quando ela vira Tibi, que aparece as orelhinhas de gato, é porque Mao, que o nome dela é Mao, é gato em chinês. Olha, eu não sabia dessa. Então, Mao seria, tipo, gatinha, né? Traduzindo, né, do chinês. Olha que legal. E Manu, e ela é aquela pessoa que se empolga, sabe? Do tipo, pedem pra ela, sei lá, faz um antídoto e dão os materiais pra ela poder misturar as coisas lá. Fazer as alquimia louca lá. Ela vai e o olho brilha. Ela, meu Deus, posso mexer nisso. Parece é adolescente, né? Parece a criança. Sabe quando você dá brinquedo pra criança e a criança pode, sei lá, você deu massinha pra criança, a criança pode misturar toda a massinha e você fez tipo isso. Bem entusiasmada, bem cativante, pelo que vocês estão falando. Incrível. Não tem um defeito pra colocar. Não, é que quando você vê o nome, você fala assim, Diário de uma Apotecária. Aí, sei lá, eu imaginava que ia ser uma coisa triste, que ia ser uma coisa mais séria. Não sei porque na minha cabeça passou isso. Mas quando eu comecei a assistir, mudou totalmente a minha visão, assim, do que esperar, sabe? Saiu em outubro de 2023, a primeira temporada. E a segunda temporada saiu em janeiro desse ano, 2025. E a terceira temporada vai sair em janeiro de 2026. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa esse ano, porque só caiu no meu radar esse ano. E aí que a galera tava falando de coisas novas que tinham. Então foi isso, era a segunda temporada. Não, eu fiquei maluca por isso, Sérgio. Maluca de, tipo, caçar... gente que tinha lido, porque é uma novel, né? Uhum. Que tinha lido a novel inteira. Porque chega também a uma parte em que você tem que calcular de cabeça uma árvore genealógica, né? Da coisa. E eu pensei assim, mano, não dá pra eu calcular de cabeça. Eu tenho que colocar na telinha do computador, desenhar, né? A árvore genealógica, porque eu não vou conseguir entender o negócio. Então, assim, tem uma parte bem detetive, assim, que você precisa dar uma pensadinha também. E na terceira temporada vai evidenciar, vai ir por esse caminho dessa árvore genealógica. Mas assim, eu falo pra vocês, a primeira temporada eu assisti numa madrugada só, 25 episódios. Segunda temporada eu assisti quando tinha acabado de acabar, em julho, já a segunda temporada, esperando ansiosamente a terceira, quase caçando em algum lugar a novel. Não sei se chegou a sair a novel, não sei, aqui no Brasil, mas o mangá saiu. Aí, ou seja, eu vou ter que aproveitar a minha dica e aproveitar o final de ano pra assistir o resto. Exatamente. Do que eu ainda não assisti da primeira e da segunda temporada pra ficar em dia quando chegar a terceira. Eu dou uma dica e eu aproveito a minha própria dica. Stranger Things, vou assistir o Diário de Apotecária, tá vendo? Diário de Apotecária, eu vou assistir Stranger Things. Eu estou esperando encerrar essa gravação para assistir. Stranger Things, eu vou maratonar tudo depois. Não sei quando, mas também. Se a gente pode deixar como indicação do Manu, então, já que ela já vai assistir a de agora? Cara, a gente podia fazer um episódio só de Stranger Things, porque eu vou assistir tudo de novo. Pra mim falta a última temporada e agora essa que vai começar. Não assisti a última ainda. Então, gente, a minha próxima indicação vai ser Stranger Things, que entrei na faculdade agora 9 anos depois, quase 10, tá encerrando, em que a gente acompanha um sexteto de crianças em Hawkins nos anos 80, em que eles encontram uma garotinha após o sumiço de um dos amiguinhos deles, e eles acabam usando, através dessa garotinha, um método de encontrar esse menino que sumiu. Através do mundo invertido, eles vão encontrar diversos desafios, inspirado em Dungeons and Dragons, que é um jogo de RPG, inclusive saudade de jogar RPG. E é uma série que explorou muito esse universo dos anos 80, então trouxe muita nostalgia, uma trilha sonora muito marcante, uma produção muito conhecida na época, que foi evoluindo e conseguiu cativar muitos personagens, por causa dos personagens que a gente viu crescendo literalmente nas telas. Apesar de eu ter uma crítica bem grande em relação ao tempo em que aconteceu cada temporada, tu perde muito essa questão do tempo, tu esquece muito
muita coisa. Mas é uma série que vale bastante a pena assistir. Quem gosta desse universo nerd, musical, esse universo que se expande e que ele vai criando as perguntas, ele vai respondendo até onde a gente viu, e agora se espera que responda outras questões. É uma série que vale bastante a pena assistir, que foi uma das produções independentes da Netflix que mais durou e que se manteve com um público muito fiel. Então, essa é a minha dica. Assistam, vocês não vão se arrepender. A terceira temporada é mais fraquinha, mas assim, de resto não tem muitas coisas pra dizer que precisa mudar. Diga-se de passagem, pra quem não viu os vídeos da estreia no Ibirapuera, em São Paulo, gente, é gente derrubando as divisas de limite, sabe? Assim, era gente que não cabia mais. Realmente não cabia mais. Uhum. Chegou uma hora que mandaram a galera da fila embora, porque falou assim, olha, chegamos no limite, né, de pessoas, e tinha uma galera. Aí a galera acabou invadindo. Foi assim, um terror. Mas só pra vocês terem uma ideia do público, tipo, é muito público. Ainda porque foi um público que se manteve fiel e que cresceu assistindo a série. Então, eles conseguiram muito. Como traz esse universo muito de Dungeons and Dragons, nunca sei se eu pronuncio certo isso. Traz ainda um outro público mais velho que se relacionou com a série. E é uma série que tu consegue desenvolver diversas teorias. Se tu entrar agora no TikTok ou no Instagram, cara, tem teoria pra caramba. De vários personagens, de várias questões. Tive teoria sobre o olho de Vecna, não sei se vocês viram. O Vecna tá sendo pelo Jaime Campbell. E, cara, a voz do Vecna é feita pelo próprio Jaime Campbell. Tá muito rica. Eu não vi as imagens direito, porque eu vi uma ou outra, e aí eu fiquei meio que... Entendi, mas eu não queria ter entendido, porque meio que parecia um spoiler, né? E aí eu falei, não vou procurar as imagens, assim, pra saber o que aconteceu, não. Porque, como eu falei, né, eu tô uma temporada atrasada, então pra mim, apesar de já saber um monte de spoilers, porque tem pessoas que vão, né, de cosplay de Stranger Things e apresentam no palco e fazem cenas. Nada contra, gente, eu já tomei vários spoilers de várias coisas. E é super normal no papel de uma apresentação, Miley Cyrus no palco. É super normal isso. Mas já vi várias coisas do que vem pela frente. Só que daí me deixou... Assim, não quero procurar teorias e essas coisas, porque realmente eu tô atrasada. O universo de Stranger Things, ele é muito interessante. Então, pra quem não começou a assistir, por mais que tenha diversas temporadas pela frente, vale a pena. Porque além de tudo isso que a Manu falou, se eu não me engano, ela foi a primeira série que a Netflix fez, utilizando todos os algoritmos, análises de algoritmos dela. O que era muito visto dentro da plataforma, quais eram alguns elementos dentro dessas características do que eram mais consumidos, e ela construiu esse universo anos 80, pelo menos eu nasci em 85, né, ou seja, pra mim os anos 80 é um grande porque eu era muito pequena. Eu pego o reflexo final dos anos 80, né, então é muito saudosista pra muita gente aquilo, né, e como eu peguei o resquício dos anos 80, então tem músicas que acabam, né, lembrando minha infância, alguns detalhes assim. E Dungeons & Dragons eu comecei a jogar com 8 anos de idade, né? Então, pra mim, mexeu muito, por ser minha infância muito, né? Muito pura nisso. Porque eu comecei a jogar muito pequena, Dungeons & Dragons, que nem eles, tudo criancinha. E entrar naquele universo, mais com essa parte saudosista, né? Com os pinballs, adorava jogar pinball. Tudo bem que isso tem até hoje, mas era uma febre nos anos 80. É uma obra que vale muito a pena, né? Mesmo quem não começou a assistir e tem preguiça por conta das temporadas pela frente, não fique com preguiça. Você falou isso, me lembrou uma tese que vem do mundo da moda, mas que eu acho que acaba incluir essa tríade, né? 80, 90 e começo dos anos 2000, é algo que vem se repetindo, né? Tanto na cultura pop, né? Quanto na moda, né? No consumo, no reconsumo, né? Da galera, acaba pegando algumas referências dessas épocas, como a moda da pochete. Assim que começou, né? Stranger Things, muito das coisas dos anos 80 tava em alta. Pochete, a polaina, a gente via polaina, inclusive, das meninas do K-pop, que estavam, enfim,
tá sempre em alta, K-pop, né? E a gente vê até hoje alguns videoclipes, elas vestindo polainas, coisa muito dos anos 80. Essa coisa do patins também acabou voltando muito, né? Estourou alguns lugares de patinação meio psicodélicos, assim, tipo festa, não sei como dizer, mas lugar bem colorido, bem anos 80. Acabou estourando alguns lugares desses depois de Stranger Things aqui em São Paulo. Então eu vejo que Stranger Things faz parte disso, sabe? Faz parte dessa reconexão com a moda e com o estilo das pessoas e de consumo nos anos 80. Música também, algumas músicas, inclusive, sim, dentro do K-pop, trazendo essa coisa bem anos 80 na música pop, que na época tinha. Enfim, a gente tá vendo aí uma recapitulação, obviamente, de outras formas, né? De uma visão muito mais atualizada. Aí agora, na cultura pop, Stranger Things acabou fazendo parte disso. E tem essa questão da música, a gente tem música, a última temporada a gente teve Kate Bush, teve também Master of Puppets do Metallica, eu sou apaixonado por Metallica, então foi espetacular. E eles trazem também muitas coisas dos amigos, ficou muito popular aquela frase de amigos não mentem, porque a gente vê a relação dessas crianças muito forte, e o quanto eles são amigos de anos, e o grupo se expandindo, o desenvolvimento dos personagens, tem personagens que tu não gosta e que eles se desenvolvem através de outras relações. Enfim, eu tô bem preocupada com o final, porque a Millie Bobby Brown fez uma cara bem Emilia Clarke no final de Game of Thrones, quando perguntaram pra ela se ela gostou do final, então... Mas enfim, até onde eu sei, até onde eu assisti, onde eu vou assistir, eu tenho confiança que vai ser bom. Agora o final, vamos lá. Mas aí eu quero um podcast só de Stranger Things. A gente já deixa anotado pro ano que vem, a gente fazer um podcast só de Stranger Things. Se o pessoal quiser que a gente faça esse podcast, deixa aí nos comentários do seu agregador favorito, depois a Carol vai dar o recado lá também, como você manda e-mail pra gente. Podcast de Stranger Things, porque a gente vai ter agora a temporada final, então teremos muitas teorias finais, né, depois de assistir. Mas aí só para o ano que vem, 2026. Gostaria de agradecer todo mundo que esteve com a gente aí esse ano. Tivemos podcasts de sucesso o ano inteiro. Tivemos uma renovação, né, do nosso elenco. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve aí o ano inteiro ouvindo a gente. Espero que curtam as festas de final de ano. Não exagerem, porque ano que vem tem mais. E continue ouvindo a gente, tá? Entraremos aí numas fériasinhas também. Até porque precisamos terminar de assistir algumas coisas que a gente começou, né? Sim. E que a gente indicou aqui, e também não. E que vai sair, né? E que vai sair mais. Então também precisamos das nossas fériasinhas. O episódio, ano que vem, 2026, eu espero vocês. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boas festas.